Vamos lá, pessoal. A primeira, escreva os números por extensos. Ou seja, é como eu tenho aqui 384. É como a gente fala. Aqui eu falo 300. Então eu tenho que escrever aqui 300. 300 e aí vírgula 84. Não fala a palavra 4, então eu tenho que escrever. Se eu tô falando, ou seja, eu tenho que escrever o que eu falo. Olá, pessoal, determine o número representado abaixo. Aqui a gente vai, pra gente saber aqui, representar no ábaco, é só simples. A gente tem aqui, a gente vai contar quantas unidades eu tenho. 1, 2, 3, 4. 4. Aqui na parte da dezena, 1, 2, só tenho 2. Quantas eu tenho aqui? Eu vou contar quantas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. E aqui na classe da unidade milhar, eu não tenho nenhuma. Então, se eu quero representar o número 624, eu não vou precisar colocar zero aqui, né? Tem um zero. O zero aqui não vai influenciar em nada, porque eu tenho 625. Mas se eu tivesse o zero aqui, vou representar aqui, ó. Como o zero fosse aqui, se o zero fosse aqui, eu tinha que colocar ele, ó, porque vai influenciar. Porque eu tenho dois números aqui e aqui. E no meio eu tenho que ter o zero para representar 604. Mas se esse zero que está faltando aqui for no meio de dois números, eu tenho que representar o zero. Mas se ele não for, como está aqui, ó, ele não tem outro número aqui para ele ficar no meio, eu não preciso, porque não vai alterar meu valor. Agora vamos lá. Aqui eu tenho quantas unidades? 0. Mas aqui eu tenho que colocar. Aqui eu tenho que colocar porque é o último, eu tenho que representar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2. Contei, eu tenho 2. 1, 2, 3. 3, que número é esse? 3.250. E se eu colocar esse zero aqui, vai alterar, ainda vai continuar 604. 0, 604. Então aqui eu não preciso colocar, que não vai alterar nada. Mas aqui no último eu preciso colocar, se eu não tiver. E no meio de 2 algarismos, como eu tô vendo aqui, eu tenho que colocar. Então é isso, pessoal. É assim que determina o número abaixo em um ábaco. Vamos lá. Determine o valor posicional do algarismo 5. Do algarismo 5. Aqui nesse número, o algarismo 5, ele ocupa ou seja, unidade, dezena, centena. Então, qual é a posição dele aqui? O valor posicional dele é quanto é que ele vale. Ele vale quanto aqui? 500, que ele não está na centena. Qual é a posição dele aqui nesse número? Ele vale o quê? Ele vale unidades. Se ele vale unidades, o valor dele o que é? 5 unidades. Aqui ele está na unidade, dezena, centena, unidade milhar. Se ele vale unidade milhar, o valor que ele vale é o quê? A posição? 5.000. 5.000. Aqui, a posição dele, unidade, dezena, centena. Se ele está na dezena, o valor que ele vale aqui na dezena é 50. Então, isso é determinar o valor posicional de um algarismo. Mas tem que ver na questão qual é o algarismo que está pedindo. E o valor posicional significa quanto ele vale. Se ele está na unidade, ele vai valer unidades. Se ele é 5 aqui, ele está na dezena, ele vai valer 50. Se ele é centena e é 5, ele vai valer
500. E se ele está na unidade milhar e ele está na posição de unidade milhar, ele vai valer 5.000. Esse é o valor posicional, que é quanto ele vale. Decomponha os números abaixo. A gente vai decompor, né? Vamos decompor o número. Decompor é o que? É separar as unidades da dezena da centena. Se eu tenho um 8 aqui, ele é centena, ele vale 800. Isso é decompor o número. 800 mais quantas dezenas eu tenho? 2, 20. Mais quantas unidades eu tenho? 3. Aqui eu decompus o número 823. Aqui eu tenho 1.736. Vamos decompor ele. Primeiro aqui é a unidade milhar. Se eu tenho uma unidade milhar, eu tenho 1.000. 1.000 mais quantas centenas eu tenho? 7. Então eu sei que vale 700. Mais quantas dezenas eu tenho? 3. Então vale 30. Mais quantas unidades eu tenho? 6. Então decompôs o número 1.736. Agora o número 28, eu tenho só dezenas e unidade. Então, se eu tenho 2 dezenas, eu tenho 20. Mais quantas unidades eu tenho? 8. 28. Agora vamos decompor. Eu tenho centena, dezena e unidades. Uma centena, eu tenho 100. Não tenho uma centena? Mais quantas dezenas eu tenho? 4. 40. Quantas unidades eu tenho? Mais 2. Agora aqui eu tenho um número 9.839. Unidade, dezena, centena e unidade milhar. Quantas unidades milhar eu tenho aqui? 9. Então eu tenho 9.000. 9.000 mais quantas centenas eu tenho? 8. Então eu tenho 800. Mais quantas dezenas eu tenho? 30. Mais quantas unidades eu tenho? 9. Então eu tenho o número 9.839. Isso significa decompor os números abaixo. Isso é decomposição.